Olha, a velocidade com que tudo aconteceu lá no Texas Hill Country é realmente assustadora. Sim, no início de julho agora, 2025, o rio Guadalupe subiu assim, quase 8 metros. Em 45 minutos. É algo difícil de imaginar. Totalmente inesperado, né? Exato. A gente está se baseando aqui em fontes como o CBS News, o Tempo, Wikipedia, para tentar entender a fundo essa inundação. Uhum. Nosso objetivo e essa falta de previsão teve consequências trágicas. A história do Camp Mystic, o acampamento de meninas, Hum. é de partir o coração. Nossa, sim. Pelo menos 27 meninas e monitoras mortas confirmadas. E ainda tem gente desaparecida. E o diretor, né? O Dick Eastland. Morreu tentando salvar as meninas. Um ato heróico. Um herói, exatamente. Os relatos que saíram de lá, uma muralha negra de morte, foi como descreveram, carros sendo levados com as luzes acesas. É. É muito gráfico, muito pesado. O que chama atenção e é profundamente triste é a escala dessa perda humana. Assim, tão rápido. Quais são os números mais recentes? Olha, os últimos dados falam em cerca de 120 mortos confirmados e mais de 160 desaparecidos. Nossa. A maioria no condado de Kerr, mas espalhado por outros condados também, Travis, Kendall, Burnett. E os resgates? Deve estar uma operação gigantesca. Gigantesca. Até dia 8 de julho, mais de 440 pessoas resgatadas. Muitos resgates aéreos, sabe? Bem dramáticos. Imagino. Teve o caso daquele salva-vidas da Barda Costeira, Scott Ruscan, que sozinho salvou 165 pessoas na primeira missão dele. Incrível. E tem ajuda internacional chegando do México e de outros estados americanos, Califórnia, Louisiana. E enquanto essas buscas acontecem, tem gente ilhada, né? Precisando de tudo. Exatamente. Comunidades inteiras isoladas, precisando de água, comida, o básico para sobreviver agora. E o lado emocional disso tudo deve ser avassalador. Nem me fale. Aquela história da Kelly Raybon, a mãe cujos filhos sobreviveram em outro acampamento. Ela falou da culpa do sobrevivente. É muito pesado, né? Imagina a dor dessas famílias e a angústia de quem ainda procura alguém. É uma dor coletiva. A comoção foi mundial. Até o Papa Léo mandou mensagem de solidariedade. Com tanta perda, tanto esforço de resgate, como é que as autoridades e a ajuda estão se organizando para agora e para o futuro? Bom, a resposta oficial veio rápido. O governador Abbott declarou desastre estadual, o presidente Trump desastre federal. Isso libera recursos, né? Sim, é fundamental. E tem uma visita presidencial planejada. No local, a mobilização é grande. O World Central Kitchen, do chefe José Andrés, está lá servindo comida. Que bom. Samaritan's Purse, Operation Airdrop, levando suprimentos por via aérea, porque muitas estradas... Devem estar destruídas. Exato. E All Hands and Hearts com o Airbnb tentando ajudar com o abrigo. Fora as doações de empresas, T-Mobile, Walmart. Mesmo com toda essa ajuda chegando, a recuperação vai ser longa, né? O juiz Kelly mesmo disse que vai levar muito tempo só para limpar, quanto mais reconstruir. Um desafio imenso, sem dúvida. E essa tragédia toda levantou de novo a questão dos sistemas de alerta, né? Pois é, parece que Kerr não tinha um sistema. É, aparentemente por causa dos custos de instalação, manutenção. Agora, o vice-governador Dan Patrick falou em talvez financiar isso pelo Estado. Tomara. É importante entender por que ali é tão vulnerável, né? É o Flash Flood Alley. O beco das enchentes relâmpago. Isso. Terreno íngreme, solo seco, muitas vezes pela seca mesmo, que não absorve a água. Aí a chuva vem forte Escorre tudo para os rios muito rápido. e teve a combinação de tempestades fortes com a umidade que sobrou da tempestade tropical Barry. Foi uma tempestade perfeita, no pior sentido. Então, uma mistura de geografia, clima. Exato. E se a gente olha para o quadro maior, as fontes mencionam isso, condições de seca extrema, como as que eles tinham antes, podem piorar a inundação depois. É paradoxal, mas acontece. Entendi. E órgãos como a OMM, o IPCC, eles vêm alertando, né? Eventos climáticos extremos, essa combinação de seca e dilúvio, podem ficar mais comuns com o aquecimento global. Quer dizer que o Texas pode ser um exemplo doloroso disso? Pode ser visto assim, sim.
Uma vulnerabilidade que está aumentando. E o que fica para essas comunidades, então, depois de tudo isso? Olha, fica um caminho muito, muito difícil pela frente. Não só de reconstruir casas, estradas, mas de curar essa dor emocional que é gigantesca e coletiva. Uma ferida profunda. Isso levanta uma questão maior, né? Que vai além do Texas. Como que comunidades em áreas de risco podem se fortalecer, melhorar a resiliência, os sistemas de alerta para enfrentar esses eventos extremos que talvez sejam mais frequentes? É uma pergunta difícil. E como encontrar o caminho para a cura? Não só das estruturas, mas dos corações, da confiança no futuro depois de uma perda tão grande e repentina. Fica essa reflexão.